Bom, agora eu tenho a honra de apresentar a última palestrante, professora dessa escola, a professora Adriana Franco Paes Leme. Ela é pesquisadora do Laboratório Nacional de Biociência, no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais. Fez pós-graduação, mestrado e doutorado na Unicamp, pós-doc no Instituto Butantan e na Universidade da Virgínia. Assim, eu sugiro ver a contribuição da Adriana, não só em termos de publicações, mas também em termos de organização e divulgação da proteômica através de um curso que já tem quantos anos? 12 anos, então é bem tradicional. Assim, a Adriana tem uma atuação na área de proteômica clínica, hoje esse vai ser o tópico da palestra da Adriana. Vocês vão ver que a proteômica está chegando mais e mais perto da aplicação na clínica. Talvez já esteja lá e a gente não realizou ainda. E a Adriana vai colocar a opinião dela aqui nessa aula. Só para dizer, a Adriana, junto com o Thiago Balbuena, ela organizou também, está organizando o 5º encontro do My Friends Massa, que é um encontro que começou com o Thiago, na verdade é uma ideia do Thiago, mas depois esse encontro agora faz parte integrante da Sociedade Brasileira de Proteômica, então a gente tem o maior orgulho desse encontro também. Então, agora eu deixo a palavra para você. A gente tem no Zoom outros participantes agora do My Friends Massa também, então a comunidade online aumentou ainda mais. Diana, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Primeiramente, obrigada, Giuseppe, pela introdução. É um grande prazer para mim estar aqui conversando com vocês, né? Na primeira escola de proteômica e também participar desse evento, né? Que começou, é o 5º evento, né? Do My Friends Massa. Então, gostaria de agradecer a todos os organizadores, né? Por essa excelente escola e a primeira escola de proteômica, né? Então, é muito orgulho daqui quando a gente ficar velhinho e falar, nossa, quem foram os primeiros palestrantes da escola de proteômica, né? Quem foram os participantes da escola de proteômica, né? Então, vamos lá para a gente... Está escutando? Então, como o José comentou, o Tiago também está me ajudando, né? Nós vamos conduzir o My Friends Massa. Começa hoje e toda sexta-feira até o dia 15 de dezembro. É sempre do meio-dia e meio a 1h30, tá? Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre um tema, né? Não sei quem propôs esse tema, eu falei, meu Deus, e agora, né? A gente vai colocar a proteômica ali no leito do paciente. Vou dizer para vocês que, em termos de câncer de cabeça e pescoço, que eu vou comentar com vocês, estamos quase lá, mas ainda não chegamos, mas a gente está próximo. Então, eu vou falar para vocês um pouquinho, algumas estatísticas e fatores de riscos, características clínicas em câncer de cabeça e pescoço, por que nós escolhemos o câncer de cabeça e pescoço para aplicar nosso conhecimento de proteômica. Vou falar alguns modelos de câncer e algumas abordagens de espectrometria de massas que a gente tem usado para explorar a biologia e tentar buscar marcadores de diagnóstico, prognóstico e alvoterapêuticos. Também vou falar um pouquinho de proteômica espacial. Quando a gente começou proteômica espacial, não tinha esse nome todo fancy, né, lá atrás, né, mas eu particularmente gosto muito dessa proteômica espacial e também desse Deep Visual Proteomics. Na verdade, a gente começou como um Deep Visual Proteomics e misturado com proteômica espacial, mas ainda nós não chegamos no single cell. Então, vou falar um pouquinho para vocês desse caminho da tradução desse conhecimento que você investiga o tecido do paciente e tenta atribuir proteínas ou um painel de proteínas como potenciais marcadores. E, finalmente, eu vou falar para vocês algumas iniciativas bem avançadas em relação a essa tradução de conhecimento para a prática clínica. Então,
O câncer de cabeça e pescoço, ele é o sétimo mais comum no mundo, sendo que 90% desse tipo de câncer, ele é do tipo carcinoma de células escamosas. Tem uma alta mortalidade, uma alta incidência no mundo todo, e no Brasil é o quinto tipo de câncer mais frequente, se vocês consideram homens e mulheres, especialmente o câncer na cavidade oral e também laringe. Os fatores de risco associados, especialmente o hábito de fumar e o consumo de álcool. 80%, infelizmente, está associado a essa etiologia. No Brasil, ainda não está muito claro ainda em relação à porcentagem do tipo de câncer, desse tipo de câncer em relação à infecção por HPV. Então, a gente tem uma estatística diferente quando os pacientes são analisados em hospitais públicos e privados. Então, ainda a gente não tem uma certeza do nível de incidência quando o paciente tem positividade em relação ao HPV. Então, a gente tem avançado nesse conhecimento tanto da progressão da doença, desde quando a lesão começou a se formar até a lesão estabelecida. Esses pacientes, por que a gente preocupa tanto com essas características clínicas? Porque são essas características clínicas que nós vamos avaliar nos nossos trabalhos de proteômica. Então, por exemplo, esses pacientes, eles têm uma alta taxa de metástase, 50 a 75% dos pacientes têm metástase linfonodal. E por incrível que pareça, uma alta incidência de metástase oculta. O paciente ele é submetido à cirurgia, mesmo sem a metástase, e acontece o esvaziamento cervical. Então, isso seria inadmissível. O que a proteômica pode contribuir em relação a isso? E o tratamento não funciona. 18 a 76% dos pacientes têm uma taxa de recorrência ou recidiva. E a taxa de sobrevida é extremamente baixa. Então, fora todas as consequências do tratamento. Infelizmente, até hoje não existe um marcador prognóstico nem diagnóstico robusto utilizado na prática clínica. O status em relação ao HPV, ele pode ser considerado um fator de prognóstico bom, mas na rotina clínica ele não é utilizado para decisão de tratamento. Existe monoterapia em relação, por exemplo, ao anticorpo anti-GFR, mas os pacientes respondem muito mal. E a imunoterapia aprovada pelo FDA e pela Anvisa são 2 imunoterápicos, mas a taxa de resposta para paciente com câncer de cabeça e pescoço ainda é baixa. Então, a gente tem muito a contribuir. A proteômica tem muito a contribuir e descobrir esses potenciais marcadores, diagnóstico, prognóstico, alvoterapêuticos. A gente, especialmente, no meu grupo, a gente tem trabalhado, teoricamente, em 2 etapas principais. Em uma fase da descoberta inicial, a gente tem chamado de fase 1, quando a gente está buscando por esses marcadores de diagnóstico e prognóstico. É claro que aqui a gente tem um trabalho mais exploratório, mas a gente tem acesso a amostras, não todas as amostras que a gente gostaria, vou falar para vocês mais para frente, mas para avaliar um global, de proteômica global, baseado em descoberta, para verificar, reverificar e finalmente validar, principalmente em relação à saliva, vesículas extracelulares e tecido, e mais recentemente começamos a trabalhar com fluido lacrimal e células do sangue. O fluido lacrimal é especialmente interessante para pacientes que têm dificuldade de coleta de amostra ou que não querem coletar saliva. Temos trabalhado nas diversas fases da doença e utilizando as diversas técnicas de proteômicas e outras técnicas complementares que nos ajudam a avançar e traduzir esse conhecimento para a prática clínica. É claro que em uma próxima etapa, se esse painel de proteínas, essa lista de proteínas está associada com determinadas características clínicas, essas proteínas, as proteínas priorizadas, podem passar para uma segunda fase chamada de uma priorização, e essa proteína pode ser potencial alvo terapêutico. Ainda a gente continua trabalhando com a proteômica, especialmente proteômica estrutural, imunoprecipitação. Fizemos alguns experimentos de cofracionamento, proteose limitada, fizemos experimentos de TurboID, imunopeptidômica a gente está começando, e single cell, se der tudo certo, no próximo ano a gente vai estar fazendo. E, complementar a isso, tentando levar em paralelo os experimentos funcionais para avaliar se, de fato, a intervenção daquelas proteínas que podem ser candidatas a alvo terapêutico pode bloquear uma sinalização em relação à progressão do câncer.
E vocês já, durante a escola, especialmente, vocês já ouviram falar dessas técnicas? Então, a proteômica baseada em espectrometria de massas é uma técnica extremamente robusta, porque ela permite identificar, quantificar as proteínas, determinar a localização dessas proteínas, modificações pós-traducionais, interações, determinar a atividade e as funções das proteínas. Então, a gente tem tentado avaliar o que a gente pode contribuir, como, qual técnica, para chegar no final e ter potenciais alvos terapêuticos ou marcadores. É claro que, para a gente chegar nesse ponto, de chegar no leito do paciente, a gente precisa de uma combinação muito difícil, né? E essa combinação está listada um pouquinho aqui. Então, a gente tenta integrar diferentes ômicas, integrar diferentes especialistas, ter os dados dos pacientes extremamente bem anotados e, uma fase muito difícil, ter o número de amostras em cortes independentes que a gente precisa para, de fato, avançar nesse conhecimento. Então, o que a gente tem feito, muitas vezes, assim, a maioria dos trabalhos e nossos também, a gente fica muito tempo nessa fase. E é difícil, de fato, mover para as fases subsequentes, por diversos fatores, porque você não tem uma definição clara de quem são as proteínas que podem ser migradas para a próxima fase. Que critérios você utiliza para levar essas proteínas para a próxima fase? Será que eu tenho amostra suficiente para fazer fase de verificação, reverificação, e, de fato, desenvolver um ensaio clínico que possa ser transferido para laboratório de medicina diagnóstica? Então, são fases desafiadoras que o objetivo aqui, à medida que a gente caminha em relação à validação desses alvos, a gente precisa realmente aumentar o número de amostras, aumentar a diversidade de amostras, para a gente, de fato, desafiar o método que a gente está propondo. E a gente tem que realmente diminuir, né, esse número de potenciais alvos. E, ao longo dos anos, o que nos fez caminhar um pouco, né, nessa proteômica clínica é realmente fazer uma pesquisa integrativa. Vamos lá, todo mundo que quer ver aumentar a qualidade de vida desses pacientes, e tem um grande grupo que quer, e a gente tentou juntar, né, você vê os trabalhos publicados, tem inúmeros autores, e eles realmente contribuem, porque cada um tem uma experiência importante que ajuda e contribui para o desenvolvimento daquele trabalho. Desde quando eu comecei minha linha de pesquisa no CNP, em 2009, é só para representar para vocês um pouquinho de quanto que a gente avançou em relação à proteômica clínica, quando a gente conseguiu fazer parcerias com hospitais, instituições, em que permitiu a gente ter acesso a diferentes amostras clínicas, e aí sim a gente pode consolidar que, de fato, a gente está fazendo uma proteômica clínica. Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre 2 trabalhos, né, chamando um pouquinho de proteômica espacial. Nesse primeiro trabalho, a gente recebeu essa pergunta em relação, os patologistas chegaram com essa pergunta para avaliar se, de fato, algumas proteínas do tecido poderiam explicar a agressividade daquele tipo de câncer. Por quê? Eles chegaram com essa informação que diferentes regiões do tumor têm aspectos histológicos, possivelmente moleculares, que pode estar associado com a progressão da doença ou com o desfecho clínico, né? Então, para vocês entenderem onde que a gente, que a gente foi, são muitos botões aqui, quando que a gente foi avaliar. Então, nós avaliamos essa área do tumor e nós comparamos regiões de fronte de invasão e interior de tumor. Por quê? Porque o fronte de invasão, ele é considerado uma região que tem menor diferenciação celular, menor adesão celular, e daí a Carolina, na época que ela fazia o doutorado, agora ela foi contratada no laboratório, ela desenvolveu esse trabalho com outros colaboradores também, onde nós estudamos a fronte de invasão, interior de tumor, ilhas neoplásicas e o estroma. Ainda mais.
A gente não falava de single cell ainda, mas a gente estava ali tentando olhar para populações muito pequenas. Então, nessa época, esse trabalho foi publicado em 2018, nessa época a gente recortava por microdissecção a laser regiões que tinham 7 células. A gente falava, puxa, mas o número de proteínas identificadas é muito baixo, né? Ainda vindo de amostra com parafina, e ainda não tendo um equipamento mais sensível, né? Mas mesmo assim, a gente conseguiu caminhar e observar o que a gente chamou no artigo de ilhas pequenas e ilhas grandes. Por que a gente olhou ilhas pequenas e ilhas grandes? Porque as ilhas pequenas, a existência dessas ilhas pequenas no fronte de invasão do tumor estava associada com a agressividade do tumor. Então, por isso foi tão importante olhar para essas regiões. E aí nós tivemos áreas extremamente pequenas e fizemos todas as microdissecções, na verdade, uma patologista que trabalhava no meu grupo fez todas essas microdissecções. E montamos aqui um pipeline de trabalho, aqui explorando, né, pela primeira vez a amostra parafinada de diferentes pacientes, regiões diferentes e regiões muito pequenas. Ficamos um bom tempo padronizando o preparo de amostras. Nós fizemos, na época, essa análise em DDA, utilizando o LTQ Bitrep Velos, análise de proteômica tradicional, MaxQuant, Perseus e análise de correlação clínica, e falamos, agora a gente tem que ir para uma outra fase de validação. Então, eu já pulei toda a etapa da descoberta e vou mostrar para vocês aqui uma etapa desafiadora que muitas vezes impede essa falta de decisão, esse caminho para a validação, verificação, vamos falar a primeira vez, verificação, reverificação e validação. Então, a priorização desse alvo é fundamental. Você pode definir o critério que você achar relevante para o seu estudo. E nesse caso, nós começamos com as proteínas diferenciais. Quem são as proteínas diferenciais em relação ao fronte de invasão interior do tumor, considerando as ilhas neoplásicas e o estroma? E as outras questões? Quem dessas proteínas tem associação com características clínicas? Quais são as características mais relevantes em câncer de cabeça e pescoço associado com agressividade? Cujas proteínas podem nos auxiliar ou auxiliar os oncologistas a ter uma decisão em relação ao prognóstico do paciente e, com isso, qual o melhor tratamento para esse paciente. Então, é claro que a gente também se baseou em outras características, porque na época, a gente tinha uma possibilidade importante de realizar a imunistoquímica. Vou falar um pouquinho mais para frente para vocês. Então, a gente selecionou essas proteínas que realmente elas tinham uma associação com as características clínicas dos pacientes, que essas proteínas estavam validadas no derrima proteinatras e proteínas que não estavam muito citadas na literatura em relação a câncer de cabeça e pescoço, para a gente poder mostrar um novo conhecimento. Então, nós selecionamos essas proteínas para ilhas neoplásicas, essas proteínas para o estroma, e definimos duas estratégias de verificação, a imunistoquímica e a proteômica baseada em alvos. A imunistoquímica, apesar de todas as problemáticas de anticorpos que a gente tem visto, tem nos nossos próprios experimentos, a gente tem observado essa problemática, foi importante nesse trabalho porque a gente conseguiu fazer um estudo multicêntrico, onde grupos do Brasil, grupos da Finlândia e grupos da McGill fizeram análises independentes e com patologistas independentes. Então, isso trouxe um resultado muito importante para o trabalho, onde a gente saiu lá de 20 amostras para cada grupo, e nós partimos para quase 800 amostras totais. Então, isso permitiu, apesar de toda a dificuldade, a gente fazer uma correlação clínica mais completa em relação a esses pacientes. Mas é claro, né, que não é tudo perfeito. Quando a gente compara com os dados de proteômica, a gente falou, puxa, mas não está dando a mesma coisa. Mas aí a gente voltava lá na imunistoquímica e falou, por que não está dando a mesma coisa? Na imunistoquímica, a gente tinha um score de coloração. Na proteômica, a gente recortou por microdissecção a laser exatamente a região que a gente queria. Então, muitas vezes, o resultado não é do mesmo, porque na imunistoquímica está tudo misturado e na proteômica não. Então, a gente conseguiu explicar todas essas dificuldades no trabalho. E o que trouxe de interessante, como eu comentei, é a possibilidade de associação clínica de proteínas importantes, com associações clínicas importantes, proteínas associadas à sobrevida e proteínas que somente uma proteína poderia ser um marcador de prognóstico independente.
E, de fato, essa proteína é um dos candidatos que passou para a próxima fase. Ela pode ser, a gente está trabalhando num projeto de mestrado e doutorado do Guilherme, a gente está estudando o papel dessa proteína na proteção e no desenvolvimento de câncer. Uma outra estratégia que a gente pensou na época foi como a gente vai avaliar isso na prática clínica. Será que os patologistas têm que continuar fazendo as imunistoquímica? Poderia continuar, mas o que mais que a gente pode avançar nesse conhecimento? Então, será que essas proteínas, já que elas estão associadas com agressividade, elas têm abundância diferente na saliva desses pacientes? E foi aí que a gente decidiu usar, aqui pela primeira vez, usando uma fase de validação, a saliva de pacientes com metástase linfonodal para avaliar a abundância dessas proteínas e se essas proteínas seriam capazes de separar esses pacientes. Lembrando que a presença e a ausência de metástase linfonodal é uma das características clínicas mais importantes para pacientes com câncer de cabeça e pescoço. Então, nessa época, a gente fez a análise por SRM, selecionamos os peptídeos proteotípicos dessas proteínas, nós adicionamos peptídeos sintéticos, marcados atopicamente, adicionamos os peptídeos de controle de tempo de retenção, fizemos análise no triplo quadrupolo, e nós analisamos no Skyline essa relação, normalizando em relação aos peptídeos heavy, e, finalmente, nós tivemos a oportunidade de submeter esses dados, na época, a uma colaboração para classificar esses pacientes em relação a metástases ou ausência de metástase, utilizando a abundância dessas proteínas. Então, nós fizemos essa colaboração com um grupo de matemática e computação da USP, em que eles utilizaram a abundância desses peptídeos para definir quais desses peptídeos ou proteínas que seriam capazes de separar com maior sensibilidade e especificidade pacientes com câncer de cabeça e pescoço e com metástase linfonodal e sem metástase linfonodal. Então, a gente tem que, nesse trabalho, revelou essa assinatura desses 3 peptídeos com uma alta acurácia na separação de pacientes com e sem metástase linfonodal. Eu vou falar um pouquinho mais para frente em relação à tradução desse conhecimento, onde nós estamos em relação a uma fase de validação subsequente que nós fizemos para esse trabalho. Vou falar para vocês mais um trabalho em que usou estratégias muito similares, buscando por marcadores de metástases, mas nesse caso a gente foi olhar no sítio da metástase. E além disso, a gente olhou para outros fluidos que poderiam conectar tanto o tecido primário como o sítio de metástase. Então, a gente olhou tanto a saliva como também o sangue, por proteômica. Então, aqui é um delineamento experimental que a gente utilizou nesse trabalho. Então, a gente avaliou o tecido primário, o linfonodo de cada paciente com e sem metástase. Nós isolamos as células não malignas, da mesma forma, stroma e as células malignas, as células dos fluidos, fizemos proteômica baseada em descoberta e fizemos análise de dados utilizando diversas estratégias que podem ajudar a gente conhecer esse dado, interpretar esse dado. Passando aqui rapidinho. Então, a gente também fez a microdissecção a laser, da mesma forma, separando tanto... Aqui a gente só trabalhou com fronte de invasão, estroma, são as células não malignas, e as ilhas neoplásicas, e também no linfonodo. Nós fizemos a separação das células, dos fluidos, e fizemos a proteômica baseada em descoberta, que a gente fez novas otimizações, desenvolvemos outros protocolos, fizemos análise por DDA, e fizemos análise de dados utilizando diversas estratégias para a interpretação desses dados. Falando um pouquinho para vocês dos resultados, né? Aqui a gente mostra... A gente identificou, em média, 2.000 proteínas, a gente tinha até 3 micrômetros quadrados de área, e a gente observa, já começa a observar nos dados, né, que por essa faixa dinâmica de concentração, a gente observa que os dados fazem sentido. Então, geralmente, nós olhamos os dados globalmente, nós avaliamos as proteínas diferenciais lá na frente, vou mostrar para vocês. Então, aqui, por exemplo... A gente pode observar que as células não malignas,
do sítio primário, a gente identificou mais ou menos o mesmo número em relação às células malignas lá no linfonodo, o que faz totalmente sentido, porque o linfonodo, de fato, ele recapitula, não coloquei esse resultado, ele recapitula a composição de proteínas do tecido primário. E quando a gente agrupou todo mundo, saliva, tecido, célula primária, tecido primário, tecido de metástases, célula maligna, não maligna, a gente observou, puxa, tem um grupo de proteínas aqui que é compartilhado entre os diferentes sítios. Será que está tendo alguma relação entre esses grupos? Então, vamos lá. A gente tem olhado esses dados aqui, todos os dados a gente avalia globalmente, sem filtros, por agrupamento hierárquico não supervisionado. Aqui a gente tem o número de pacientes que a gente analisou, aqui as proteínas e aqui a abundância de proteínas. Então, a gente fez essa análise para todos os sítios e nós observamos que tinha formação, tinha pelo menos 2 clusters, e a nossa pergunta foi, primeiro, quem são essas proteínas? Quais são os processos mais representados por essas proteínas? E nós observamos, aqui está um pouco ruim para vocês observarem, que nós observamos que várias dessas proteínas estão associadas com processos imunes, o que faz todo sentido, porque a gente viu proteínas comuns nos diferentes sítios. O que é comum nesses diferentes sítios? Possivelmente proteínas associadas às células imunes. E em relação à nossa principal pergunta, em relação a quem são as proteínas associadas à metástase linfonodal? Nós observamos que várias proteínas nos diferentes sítios, de fato, tinham mudanças, né, em relação à metástase. E daí, de novo, quem são essas proteínas? E, novamente, a gente observou que essas proteínas também estavam associadas à resposta imune. Na época, a gente não tinha o nosso dado de proteômica single cell, e a gente foi olhar os bancos de dados públicos. Então, o que a gente trabalhou? Essa etapa do trabalho foi feita com a Mariana Boroni e com o Marco Prete do INCA. Nossa pergunta para eles foi, será que nossas proteínas diferenciais em relação aos pacientes com metástases e sem metástases poderiam, por acaso, estar associado com populações específicas de células não malignas? Então, eles nos retornaram que sim, que várias dessas proteínas que nós identificamos, apesar de não ter feito single cell, elas podem estar associadas ou podem ser consideradas proteínas definitivas ou marcadoras de algumas populações celulares. Então, com esse resultado, estou resumindo uma história longa, tem várias análises que o Marcos e a Mariana fizeram, nós indicamos, né, que possivelmente as populações não malignas, elas podem estar modulando esse fenótipo de metástase. Então, qual é o próximo passo? Verificação. Então, vamos olhar de fato se essas proteínas estão lá em fluidos para avaliar se a gente pode correlacionar com o fenótipo de metástase. E aí nós selecionamos uma série de marcadores de populações para a gente avaliar na fase de validação ou verificação. Mas antes disso, nós nos perguntamos, será que esse perfil global de proteínas, além de mostrar que essas proteínas estão sobre-representadas em relação à resposta imune, será que esse perfil global poderia indicar alguma característica clínica? Porque, a princípio, a nossa pergunta é, nós queremos proteínas marcadoras de prognóstico de metástase. E daí, quando nós fizemos análise, a gente falou, puxa, mas eu não tenho uma boa separação, né? Que é as pessoas que fazem proteômica clínica estão sempre tristes, porque nunca tem o N de paciente suficiente, a gente nunca chega lá. Mas, puxa, por que separou em 2 clusters? E daí a gente olhou para os dados clínicos dos pacientes, separou em 2 clusters, porque essas proteínas querem dizer que tem uma diferença entre esses pacientes em relação ao hábito de fumar. Tem uma diferença em relação à displasia do tecido. Então, de fato, a proteômica revela que esses pacientes não agrupam iguais, mas a gente não conseguiu ver em relação à metástase linfonodal. Mas vamos continuar aqui. Em relação à saliva, muito interessante. Nós tivemos 2 clusters e não separamos pacientes com essa metástase linfonodal perfeitamente. Mas nós tivemos uma associação do proteoma com o pior prognóstico. Ou seja, a gente observa que pacientes aqui no cluster 2, eles têm a menor sobrevida. E a mesma coisa a gente fez
para as outras análises. E somente aqui, nessa análise, que de fato a gente observa que a maior parte dos pacientes com metástase linfonodal estava no cluster 2, e foi a única sítio que nos levou a entender, puxa, esse sítio, ele está associado, ele pode levar potenciais proteínas como marcador de prognóstico. E daí a gente começou uma série de análises, tentamos avaliar, e agora? A gente observou globalmente que tem proteínas ali que estão associadas com a presença e ausência de metástase, mas quem são elas? Nós fizemos uma análise diferencial, observamos que algumas proteínas elas estão fisicamente e funcionalmente relacionadas, observamos que algumas delas, de fato, correlacionam com o menor prognóstico do paciente, e sozinhas, nessa fase da descoberta ainda on target, a gente já observa que elas têm uma possibilidade, um potencial grande de classificação desses pacientes. Então, pensando, puxa, peraí, vamos seguir para umas fases subsequentes para a gente melhorar a qualidade de quantificação dessas proteínas. Mas antes disso, o que nos chamou a atenção foi que várias proteínas estavam associadas ao fator de splicing. Falei, puxa, será, né? Será que a gente está enriquecendo? Será que tem uma alteração de fatores de splice em pacientes com e sem metástase linfonodal? Aí pensando, vamos expandir esse resultado? Então vamos voltar lá e olhar para os bancos de dados públicos de single cell. Mas antes disso, vamos ampliar, já que a gente fez um book proteomics, né? Vamos ampliar a nossa capacidade. Aqui está cortando aqui, mas a gente olhou os 421 genes depositados no UniProt e avaliamos nesses trabalhos de single cell para avaliar como está a abundância desses genes associados a splice alternativo quando a gente considera pacientes com e sem metástase linfonodal. Então, olhamos por single cell, olhamos o nosso book proteomics praticamente em todos os sítios, e, para nossa surpresa, a gente observa que as proteínas de splice alternativo estão moduladas, na maior parte das vezes, down-regulated em pacientes com metástase linfonodal. Então, aqui é o nosso próximo projeto. A gente está trabalhando nesse projeto agora para tentar entender o mecanismo que levou essas proteínas qual que é o efeito das proteínas com splice alternativo diminuídos em pacientes com metástase linfonodal. E agora, passando para a fase de validação, nós temos, então, os marcadores de microambiente, que são aquelas proteínas, a maior parte delas associadas ao splice alternativo. Esses marcadores foram selecionados lá daquele grupo de proteínas que tem uma modulação em sítio de metástase linfonodal. E os marcadores imunes, por quê? Porque a gente observou marcadores imunes modulados, especialmente na análise global da proteômica. Então, nós fizemos essa análise tanto em saliva como em papa leucocitária. A gente decidiu fazer tanto a parte de SRM, como também expressão gênica. Então, a gente analisou todos esses alvos, e também nós analisamos no tecido, mas nós analisamos nos fluidos também. Aí, após essas análises, a gente teve uma lista de potenciais 15 marcadores que poderiam estar associados com metástases, submetemos esses dados uma outra análise, porque a gente queria saber, puxa, quem são essas células que estão realmente com essas proteínas reguladas? Aí a gente avançou em histometria de fluxo. Mas para análise de aprendizado de máquina, a gente também fez essa colaboração com o grupo de São Carlos, em que eles avaliaram as assinaturas, tanto no Buff Coat como na saliva. E nós tivemos as assinaturas compostas tanto de peptídeos e proteínas com alta sensibilidade e especificidade, tanto para Buff Coat como para saliva. E aqui para mostrar para vocês que a gente foi buscar entender quais tipos celulares que poderiam ter essas proteínas moduladas. Então, a gente fez uma colaboração com o pessoal da C. Camargo, que fez a citometria de fluxo, e nós observamos que, realmente, pacientes com metástase linfonodal tinham a menor proporção de células, melóides, neutrófilos e linfócitos, e ainda, pelo menos essa proteína TRA2DA, ela estava regulada ou diminuída a abundância em neutrófilos em paciente com metástase linfonodal.
Então, a gente observa que essa comunicação entre os microambientes e que esse resultado, ele, no Buffy Coat, ele recapitula o mesmo resultado que nós observamos no sítio de metástase. Quase acabando, gente. Então, como conclusão desse trabalho, a gente observa que, analisando esses diferentes sítios por proteômica, aparentemente existe uma resposta imune coordenada, tanto global como metástase dependente. A gente observou que as proteínas associadas a espaço alternativo, elas estão moduladas, especialmente em células imunes, em paciente com metástase linfonodal. E, finalmente, a gente revela, nessa fase de verificação, potenciais proteínas associadas a prognóstico que devem ir para uma próxima fase. E, finalmente, alguns últimos slides, o que a gente está fazendo, né, para conduzir os experimentos para as próximas etapas, né, para a gente chegar perto, né, do paciente. Então, praticamente, a gente tem trabalhado com a proteômica baseada em alvos, mais quantitativa, definida a concentração de proteínas, trabalhar com biosensores e também, em paralelo, trabalhar com a expressão de alguns genes selecionados. Esse trabalho que eu chamo de fase de validação é um trabalho grande, que foi aprovado no contexto do PRONON do Ministério da Saúde, e a Daniela Granato e a Carolina Carnieri são responsáveis para a quantificação desses peptídeos, e nós vamos fazer essa quantificação para estimar a concentração desses peptídeos na saliva de pacientes com metástase linfonodal. E, finalmente, a gente está nessa fase já de análise de amostras de pacientes, e, finalmente, a gente submeter esses dados, utilizar a estratégia de aprendizado de máquina para nos ajudar a separar esses pacientes. A Luciana, que é pós-doc no laboratório, está trabalhando com essa mesma lista de peptídeos. Na verdade, ela trabalha com anticorpos anticorpos para as proteínas selecionadas, e nesse caso ela trabalha com esse biosensor, onde ela imobiliza os anticorpos, a gente cobre esses anticorpos com a saliva, formando essa gotícula, e esse foi o biosensor que ela desenvolveu. Então, a gente está numa fase final de análise de dados bem promissora, então os resultados são bem similares aos resultados de proteômica, e aqui em nível de proteínas. É uma análise eletroquímica, e a gente vai submeter esses dados da mesma forma para análise de publicidade de máquina, para separar, de fato, esses pacientes. Em relação ao câncer de cabeça e pescoço, a gente tem uma iniciativa em que a gente está desenvolvendo esse database de todos os dados que nós geramos ao longo dos anos. No começo, esse dado vai ser privado, é claro que nossos trabalhos estão publicados, todos os raw files estão depositados, dados processados estão nos repositórios públicos, mas a gente quer desenvolver estratégia para que as pessoas consigam acessar e usar esses dados com informações dos pacientes, informações mais completas em relação ao delineamento experimental. E, finalmente, algumas perspectivas futuras desses trabalhos, a gente quer e vai explorar espacialmente o microambiente tumoral e os fluidos, utilizando especialmente proteômica single-cell e transcriptômica, para a gente entender e avançar no conhecimento em relação ao câncer de cabeça e pescoço. E, é claro, essa proposta que a gente está numa fase já de validação, especialmente para 3 alvos, tanto utilizando a proteômica por SRM, como também por biosensores. E agora algumas recomendações, né? A gente aprendeu bastante ao longo desse caminho de proteômica clínica. Uma sugestão para quem quer trabalhar com proteômica clínica é fazer parcerias, entender qual que é a melhor estratificação dos pacientes com os clínicos, aumentar o seu grupo em relação à multidisciplinaridade, definir muito bem o que é possível, que muitas vezes não é possível a gente utilizar cálculos matemáticos para definir o N experimental, mas pensar muito bem em cortes independentes. Sempre que possível, olhar o seu resultado em relação aos bancos de dados públicos em outras proteômicas e outras ômicas, utilizar os bancos de dados públicos, dedicar bastante tempo para qual que é a melhor análise estatística para ser utilizada para aquele dado,
E sempre que possível, quando necessário, se for possível ter colaboração, usar a aprendizado de máquina, para ajudar tanto a priorizar e seguir as fases de verificação e validação. A gente tem esse trabalho onde nós discutimos várias técnicas e várias recomendações para a proteômica clínica, então quem se interessar, está um tanto escrito lá nesse artigo. Então, finalmente, acho que esse slide é o mais importante, né, de agradecimento a vocês pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho do nosso trabalho. Todos os pacientes, né, por muitos anos a gente tem conseguido a colaboração dos pacientes para participar desses estudos, os vários colaboradores de hospitais, academia, institutos de pesquisa, colaboradores internacionais, especialmente a FAPESP, CNPq, Pronom e, claro, né, o Grupo MAS, por ter realizado esses trabalhos ao longo dos anos. Então, muito obrigada. É só para falar para vocês que as inscrições para os estudantes para o Mar Feliz Massa foi prorrogada até segunda-feira, tá, gente? Muito obrigado, Adriana. Foi excelente. Tem perguntas? Opa! Então, como é que a gente vai daqui para trás? Parabéns, viu, Adriana? Como sempre, muito boas as suas apresentações, a gente não tinha dúvida que seriam, né? Eu queria que você talvez explicasse um pouco para a gente, comparando, né? Uma vez que você já tem selecionado seus biomarcadores, já validou, revalidou, falou assim, ó, promissor, vou trabalhar nele. Eu queria que você tentasse, se possível, fazer uma comparação, né, entre utilizar esses biomarcadores usando técnicas baseadas em espectrometria de massa, né? Então passar para as empresas, né, de diagnóstico, para elas fazerem isso baseado em SRM, por exemplo, ou ir para um biosensor, e aí se você pudesse falar para a gente assim, comparativamente, a questão de sensibilidade dos dois métodos, seletividade. É óbvio que para o biosensor você precisa, se eu entendi bem, do anticorpo contra a sua proteína, né? Então a detecção vai ser no nível de proteína. No caso do SRM, se for uma proteína, você vai ter que fazer uma preparação de amostra. E se você pudesse só falar essa questão de sensibilidade, seletividade e especificidade. Obrigado. Obrigada, Tiago. Uma vez o professor Gilberto fez essa pergunta, Adriana, mas você está usando anticorpo, não sei o quê, né? E a gente fica refletindo, né? Falando, puxa, né? Mas é claro que essa demanda para utilizar outros métodos é uma questão que a gente sempre pensa em acessibilidade, né? Então, pensando no Brasil como todo, né? É claro que não tem nenhum método perfeito. Para análise de SRM, para essa validação, a gente chegou no método que a gente não precisa fazer dessalinização. Então, a gente usou TFE, então, testou a recuperação desse peptídeo e falou, não, então a gente está num ponto em que a gente não precisa dessalinizar. Então, já melhoramos muito esse preparo de amostras. Em relação à matriz para a curva de calibração, ainda a gente está testando, porque a gente não queria simplesmente usar a matriz de saliva. A gente quer testar outras matrizes para a curva de calibração, para que lá no laboratório de medicina diagnóstica, ele falasse, puxa, eu vou ter que ter um pool de saliva para fazer a minha curva de calibração. Então, a gente está pensando, tá, quais são as alternativas? E nós estamos testando isso, né? Agora, falar para você, o biosensor é melhor? Não é, né? Mas ele pode chegar perto, ele pode classificar qual que é a especificidade. Então, esse resultado final a gente não tem. Especificidade do biosensor para aqueles mesmos pacientes em relação à espectrometria de massa. Não tem esse resultado ainda, mas eu vou ter. Então, pode ser, fala assim, pode ser que pode ser que 70% de especificidade numa área sobre a curva e 70% de sensibilidade seja suficiente para separar o paciente.
Eu não preciso chegar lá no 90%, que eu chegaria com a espectrometria de massas, né? Mas será que já ajuda a mudar a conduta clínica? Pode ser que sim. Então, às vezes, a gente não vai chegar no perfeito em nenhuma das técnicas, mas eu acho que a gente tem que tentar, né? Então, mesmo que for, por exemplo, no segundo trabalho, a gente também utilizou, para fazer a aprendizagem de máquina, a gente utilizou dados de RT-PCR. Misturamos tudo. Não sei como que o cara fez isso, né? Dados com dimensões completamente diferentes, misturamos tudo. Mas por quê? Vamos tentar, né? Vamos tentar alternativas, né? Para que a gente possa caminhar, né? Mas eu ainda, meu objetivo é chegar no paciente. Não sei como for. Pode usar qualquer tipo de técnica, né? Agora, é claro que a gente vem sendo guiado pela espectrometria de massas. Agora, se tiver uma técnica que um pouquinho, e essa questão do desenvolvimento do biosensor, então a gente já terminou essa análise, né? A gente não comparou com a espectrometria de massa, e agora a gente está exatamente tentando utilizar os 3 anticorpos no mesmo biosensor, fazendo ele multiplex. Agora, tem uma outra questão, por exemplo, vai me perguntar, Adriana, esses anticorpos, eles reconhecem a mesma região que vocês testaram para peptídeos proteotípicos? Não, mas reconhece outras regiões de peptídeos que ficaram localizados em outras posições da separação de pacientes. Então, eles estão ali, os anticorpos, eles reconhecem regiões em que a gente identificou no DDA, sabe? Então, assim, a gente não está tão longe. E, de novo, anticorpos comerciais. A gente quer, né? A gente já pensou várias vezes de fazer o imune SRM, né? Mas, por enquanto, são anticorpos comerciais. Pode ser que a gente avance e desenhe nossos próprios anticorpos especificamente para aqueles peptídeos, né? Oi, professora. Eu vi que os seus trabalhos eles são voltados para verificação tipo de já o avanço do câncer, né? Tipo de metástase. E o nosso grupo de pesquisa, a gente trabalha numa etapa anterior, que existe uma linha de pesquisa de câncer de colo de útero e algumas das meninas trabalham com a parte de lesões precursoras e câncer de colo de útero. E o trabalho desenvolvido no grupo, ele é bem inicial, então a gente está com a preparo de amostra, sem marcação, sem nada, e aí a gente faz esse preparo de amostra, envia para ser analisada, recebe o dado bruto, a gente utiliza o Pattern Lab para fazer a identificação e quantificação dessas amostras, dessas proteínas, e a gente sabe que o software, ele dá a lista. Uhum. Mas a gente precisa utilizar bancos para poder verificar vias onde eles estão envolvidos. E para câncer, a gente sabe que existem bancos específicos para câncer. Só que a gente ainda está numa parte muito inicial disso. E eu queria saber, eu vi que vocês utilizaram diferentes estratégias, abordagens, até tentei me arriscar em alguns, mas eu queria saber se a senhora pode dar dicas para a gente de como que a gente pode fazer essas análises para que os nossos resultados eles fiquem mais interessantes e a gente consiga passar o que esse resultado diz para a gente para as outras pessoas, porque essas pacientes elas esperam um resultado, Sim. uma resposta de como isso pode ajudar futuramente para que elas consigam, para que a gente consiga fazer uma identificação melhor dessa lesão, ou então verificar se essa paciente tem um risco maior de evoluir por câncer ou não. E é mais essa parte assim mesmo de análise das vias, dos bancos que a gente pode utilizar para poder estar respondendo isso. Obrigada pela pergunta. A gente começou a trabalhar com lesões precursoras, a gente chama de potencialmente malignas, tanto em relação à saliva como fluido lacrimal, né? A gente tem poucos pacientes que de fato malignizaram, né? Poucas lesões, e aí, se a gente tivesse um número maior de lesões que, né, tecnicamente já se tornaram malignas, seria mais fácil a gente seguir essa linha e falar assim, não, essa proteína realmente ela aumentou ou diminuiu naquela lesão maligna. Mas a gente tem cortes independentes. Você tem essa corte de pacientes que já malignizou ou não?
Mas aí, por exemplo, se você. Isso é dificuldade. Quando você avalia a progressão, essa é a mesma dificuldade que a gente teve. A gente não tem aquele paciente lá no final, então você tem que trazer outros pacientes. Porque essa diversidade, apesar dela dificultar a comparação, ela desafia, de fato, se o seu marcador ele vai estar maior ou menor. Então, vocês poderiam utilizar, por exemplo, pacientes com lesões precursoras e pacientes que magnetizaram e colocar nessa mesma comparação. Certo? Ah, tá, mas não precisa ser. A malignização dessa lesão que você está acompanhando é inviável. É inviável. Então, você pode separar essa lesão, por exemplo, que malignizou, como prova de conceito. A hora que você tiver a sua lista de potenciais proteínas que, de fato, é associado com a malignização, aí você testa nessas amostras, é o que a gente está fazendo, né? Agora, quando você está só na primeira etapa da progressão. Então, acho que falta essa segunda etapa da malignização. Mas até aí, o que que você poderia olhar? Algumas características dos pacientes, hábitos, né? E displasia de tecido. Então, a displasia de tecido em relação ao câncer de cabeça e pescoço, ela foi atualizada, então a gente conseguiu reanalisar esses dados e algumas características histológicas que a gente não tinha contemplado em relação à abundância das proteínas, a gente contemplou. Então, isso melhorou muito o nosso conhecimento em relação às regiões displásicas e não displásicas, e melhorou a nossa separação dos grupos, né? Em relação a olhar, por exemplo, vias. Para você olhar vias, é interessante, porque você vai falar assim, puxa, que proteína... Vocês fizeram análise diferencial, certo? Então, essas proteínas diferenciais, mas vocês fizeram uma análise global também. Vocês não conseguem fazer uma análise global sem mesmo separar as diferenciais antes, igual a gente fez? Porque isso ajuda muito você a interpretar outras características que, por dificuldade no número de amostras ou por variabilidade do próprio tipo de câncer, você não consegue chegar numa característica clínica estatisticamente significante em relação às proteínas já filtradas por método estatístico. Então, seria bom trazer e analisar esse dado global. Aí depois, sim, aí você pode filtrar e olhar o que significam essas proteínas, porque essa fase também é muito difícil. Você vai falar assim, essas proteínas estão envolvidas em 50 processos. Né? Como que a gente faz? Então, não tem jeito, é assim mesmo. Entendeu? Então, tem que olhar, mas o que a gente fez? Envolvido em 50 processos. Ah, mas a gente foi lá no string, por exemplo, esse resultado de interação, e a gente viu que pelo menos 5 proteínas tinham uma interação. Poderia ser uma interação funcional. Eu falei, será que assim, quem são essas proteínas? Será que elas estão relacionadas? E estavam. Essas proteínas estavam associadas com vias de splice alternativo. Então, não tem jeito, a proteômica é isso. A gente fala proteômica em larga escala, mas eu, particularmente, eu vou lá e olho proteína por proteína. Né? Então, assim, essa exploração, explorar o dado. E você tem o conhecimento da biologia, é assim que a gente vai contribuir, não tem outro jeito. Não tem um pipeline pronto, porque cada projeto tem uma pergunta, né? Adri, eu sou fã do seu trabalho, você sabe, adoro as suas apresentações, não só a qualidade do trabalho, mas o volume de trabalho, de dados que você tem, né? Eu queria fazer uma sugestão. Nós temos uma colaboração grande, muito forte, intensa, com o pessoal da Suécia Melanoma, né? E eu sugeri ao Jorge, que é o orientador, coordenador lá na Suécia, de chamar pacientes para eles dizerem para a gente o que eles precisam, o que eles querem. Pensa sobre isso. Foi extraordinária a resposta. Foi uma coisa muito bonita. Pensa se vale a pena, conversa com algum deles. A gente fica surpreso com a resposta. Outra coisa é o seguinte, qual é a sua experiência? Você pode comentar, porque nós temos dificuldades com isso, sobre a coleta de amostras. Eu vejo que você colabora com Câncer, colabora com Camargo, né? Eu não sei se tem algum outro. CESP, Jundiaí, a gente... Qual é a sua experiência aí para coleta, armazenamento, transporte, etc.? Foi duro, né? Foi. Assim, a experiência é assim, lembrar todo dia que nós estamos ali. Então, assim, nossos colaboradores são muito receptivos, né? Mas mesmo assim, fala assim, puxa, a gente precisa chegar no N, né? Então, a gente tem, na prática, assim, a gente tem um grupo do WhatsApp, tem paciente. E a gente se mobiliza. Tem paciente, por exemplo, a gente está fazendo um projeto de RNA-seq espacial, que a coleta tem que ser no centro cirúrgico.
Então, tenho até citar a Jamília aqui, que é uma aluna super patologista, ela está comigo desde o do doutorado. Ela vai, sai lá 3 horas da manhã de Piracicaba e está 5 horas da manhã lá no ICESP, dentro do centro cirúrgico, e volta para casa no final do dia, porque ela tem que fazer todo o congelamento lá. Então, assim, Gilberto, é diário, assim, a gente é, alcançar o número de amostras que a gente gostaria é difícil, né? Para as características clínicas também, né? Agora, tecnicamente, em relação à coleta de amostras, como a gente não, por exemplo, para análise da saliva ou buff coat, a gente tem, por exemplo, todos esses grupos que coletam nossas amostras, eles já foram treinados por nós, né? Então, por exemplo, em Ribeirão Preto, os alunos vão lá, treinam como tem que ser feita a coleta em Jundiaí, São José, ICESP e AC Camargo. Então, eles vão lá e treinam a coleta. Então, por exemplo, para saliva, coletar o que tem, congelar. Não coloca nada, porque a gente não sabe o volume não dá para colocar inibitor, não. Então, assim, se a gente criar muitas dificuldades, a gente não vai ter amostra. Tem que ser um negócio mais simples, colocou fluido lacrimal. Fluido lacrimal não é todo mundo que quer coletar, mas a gente primeiro coletava com capilar, o paciente ficava preocupado, agora coleta com ponteira mesmo, dentista coleta, para falar bem dos dentistas, né? Dentista que coleta praticamente, então mas é assim, ter o treinamento, tem que correr atrás. E praticamente todas, com exceção das amostras fixadas, todas as outras amostras são coletas prospectivas. A gente, para responder o paper da Ariane, a gente precisava fazer uma parte grande de validação. Eu falei, puxa, e agora? A gente não tem essas amostras, né? E aí, falei, então vamos usar umas amostras que já tinham sido coletadas em um hospital. Não deu certo. Então, assim, tem que ter o treinamento específico para a coleta prospectiva. Adriana, excelente sua apresentação, eu gostei muito. Acho que as tecnologias de proteômica são super elegantes. Eu tenho algumas dúvidas e curiosidades sobre a etapa de desenvolvimento ali do biosensor, porque eu sou muito curiosa sobre isso, eu adoro falar sobre biosensores. Eu acho que a primeira das coisas é com relação às proteínas que vocês utilizaram, né? Que são dos resultados de proteômica para a produção dos anticorpos que vão ser fixados ali no eletrodo, porque é super difícil você fazer essa etapa e eu vi que vocês fazem com 3 anticorpos, a gente usava peptídeos miméticos que são super pequenos, assim, e tem uma questão, eu vi que é um sinal eletroquímico, então tem toda uma questão de resistência ali, de corrente complicada. Então, e ainda é saliva, né? Não é fácil. Como é que vocês fazem isso, assim? E pensando na perspectiva, talvez, de melhorar isso, se é um anticorpo, se ele está relacionado a uma proteína que foi sequenciada na espectrometria, né? Talvez haja uma perspectiva de vocês de não sei, de diminuir ali o tamanho, de talvez desenhar um anticorpo que seja mais, né, para pegar essa parte assim de epítopo de fato das proteínas. Essa é a primeira coisa. E a segunda é sobre... Deixa eu responder. Então, assim, ó, a gente utilizou os mesmos anticorpos que a gente tinha validado no trabalho, para não ter nenhum... Tudo monoclonal. Tudo mono. Então, aumenta o valor um pouco, mas esses anticorpos já tinham validado no trabalho, tanto no tecido. Nessa análise, nessa época da imunohistoquímica, a gente teve que fazer vários Western blots para diferentes tipos celulares de estroma, de queratinócito, para a gente provar que é a especificidade. E a gente já vinha de anticorpo já anotado lá no Dermaprotein Atlas, né? A gente gostaria de avançar nesse conhecimento para a gente, quando a gente transferir essa tecnologia, ela está no nível de avanço TLR4, pode dizer. Então, nossa próxima etapa é fazer o multiplex. Nós vamos seguir com esses anticorpos para a gente não dar um passo para trás agora, né? Então, a gente vai seguir com esses anticorpos, vai fazer o multiplex, a gente vai diminuir o tamanho do biosensor, porque a ideia é que seja um dispositivo wireless, né? É claro, então, porque
que a gente lê, né? A Luciana, né? A Luciana, ela é química, ela já trabalhou com nanotecnologia e ela veio fazer o pós-doc. Eu falo que ela caiu do céu, né? Porque fazia tempo que eu queria trabalhar com biosensor. Eu falei, puxa, mas a gente não tem essa expertise. E ela tem, né? Então, ela chegou, tá com a gente desde 2018. Então, a gente vai caminhar, mas possivelmente depois a gente vai ter que sintetizar e mandar fazer, ou a gente fazer os próprios anticorpos. E a minha segunda questão é só sobre, ainda sobre isso, mas mais por questão de curiosidade, é se vocês têm esses pacientes em tempos, porque eu imagino que depois eles, sei lá, vão curar e vão. Então, isso é muito legal também para avaliar o biosensor, porque você consegue ver até onde ele consegue fazer a detecção dessas proteínas e acompanhar nisso o paciente, se de fato, né, ao longo do tempo ali na cura isso vai melhorando, ou como é que fica a especificidade do biosensor e como é que está, de fato, a qualidade ali da saúde do paciente. Obrigada. Imagina, obrigada a você. Não, isso é super importante. Esses pacientes estão em segmento. Então, assim, a gente, é claro que a gente tem um grupo de pacientes com e sem metástase linfonodal. Esse paciente sem metástase linfonodal, pode ser que ele tenha passado por um esvaziamento cervical. Aí a gente anota na característica do paciente se a metástase ou a não metástase foi confirmada. Aí isso já muda o status do paciente. Mas a gente faz esse segmento. A gente fez um trabalho junto com a Flavinha, quando ela estava no laboratório, em que a gente analisou pacientes lesão ativa, que estavam com lesão na cavidade oral, e 6 meses após. A gente observou para algumas proteínas diferenciais que esse paciente não retorna, né? Então, isso é muito interessante. O paciente parece que ele continua doente, sabe? Então, esse segmento é extremamente importante. Obrigada. Oi, Adriana, eu gostei muito do seu trabalho, porque, falando agora da visão do paciente, né? Eu também tive câncer de tireoide, e aí eu fiquei pensando, enquanto você falava, se você também já estudou a questão do acompanhamento de recidiva dos pacientes para câncer de tireoide, porque você falou de câncer de cabeça e pescoço, mas eu tive a impressão que era da cavidade oral. Eu não vi você falando de tireoide também, que a incidência é tão alta. E aí o acompanhamento também é complicado. Eu sinto que essa área não evoluiu tanto. É só a dosagem de tireoglobulina e ultrassom. E aí eu fico pensando, nossa, mas será que é só isso mesmo, sabe? Se tem algum marcador que seja precoce, que você pudesse ficar fazendo esse acompanhamento, se você tem algum estudo sobre isso também. A gente não estuda câncer de tireoide, a cabeça e pescoço, mas com exceção de tireoide, então a gente usa essa classificação. Não, nenhuma vez entrou tireoide, né? Mas, assim, eu imagino que, assim, o professor Kowalski, que é colaborador nosso e oncologista, ele é praticamente especialista em tireoide, né, em câncer de tireoide. E ele fala que tá praticamente resolvido isso, né? Então, você tem lá, faz ultrassom, porque o diagnóstico está sendo muito mais precoce, as mulheres passam, ela já faz ultrassom aqui no pescoço, e agora, eu já fiz biópsia, né? Eu falo assim, gente, não é possível, alguém tem que descobrir um biomarcador, porque não é possível, né? Então, assim, é traumático, né? Pois é, então assim, a gente não estuda, né? Já estudar câncer de cabeça e pescoço, incluindo laringe, orofaringe, cavidade oral, já é tão complexo, porque a gente lida até com fatores de risco diferentes, então a tireoide, mas assim, eu concordo plenamente, eu acho que evitar a pulsão, né, a PAF seria interessante para quem já fez, sabe como que é, né? Obrigada. Última pergunta. Aqui. Professora, boa tarde. É só a respeito da questão da microdissecação. Eu queria saber como é que é esse processo. Retira o tecido, armazena e logo depois faz a lâmina, a patologista faz o recorte. Qual é esse tempo esse prazo para fazer
essa retirada das ilhas lá, né? Que você falou. Não tem. No primeiro trabalho, quando a gente estava aprendendo, a gente comparou para ver se o tempo de uso dos blocos fixados interferia na análise proteômica. Lógico, a recuperação de proteínas, né, e peptídeos de uma amostra que vem fixada é bem menor do que o tecido fresco. A gente já fez um outro trabalho em que a gente vê que o tecido fresco, na mesma região, e recupera menos proteínas. Mas tudo bem, até aí tudo bem, você está lidando com as limitações, né? Então, independente do tempo, você pode trazer esse tecido. Agora, uma questão importante que a gente já testou até pouco tempo. Você tem que usar lâminas específicas para microdissecção. Não adianta você colocar em lâminas de vidro, não dá certo. Na hora de recortar, a não ser para alguns equipamentos de microdissecção específicos, talvez até dê certo, mas a gente testou no equipamento da Leica que a gente utilizou para todos esses projetos e não desgruda o tecido, né? Uma coisa importante, definir a largura do laser, né? Outra coisa importante, na época, no primeiro tecido, no primeiro projeto, a gente testou diferentes espessuras, 5 micrômetros, 10 micrômetros, foi vários, né? Então, muitas vezes a gente trabalha com tecido de biópsia, né? Quando é peça cirúrgica, não tem, né? Tem tecido até, né? Mas às vezes você tem vários cortes e vai mudando também, né? Você vai fazer cortando, o patologista vai cortando, você vai mudando, e vai descendo o tecido, você vai mudando a característica que você está olhando, né? Então, assim, o que eu ia falar? Você vai utilizar para microdissecção 10 micrômetros. Agora, em paralelo, você tem que olhar esse tecido por eosina e hematoxilina com 5 micrômetros. Né? Então, o patologista ele gosta de olhar a região do tecido com 5 micrômetros e a gente corta com 10 micrômetros para a gente aumentar um pouquinho a nossa capacidade ali da proteômica. Né? E uma questão importante desses trabalhos, a gente testou tudo quanto é método para tentar extrair essas proteínas, né? Ferver, detergente, FASP, né? O método que mais funcionou parece que não é verdade, mas a gente colocando tripsina em diferentes etapas, parece que a tripsina ela faz isso no tecido. Isso melhorou muito a nossa faz isso, né? Então ela faz isso, depois ela faz isso de novo. Então é como se a tripsina descascasse o tecido. Isso foi o melhor protocolo. Obrigado. Adriana, até você respondeu uma pergunta do Fábio, que era lá, está online, era sobre isso mesmo, sobre método de dissecção. O Fábio teve uma pergunta sobre depressão de proteína, mas aí eu acho que podemos deixar para depois. Bom, eu então queria agradecer mais uma vez a Adriana pela excelente palestra. Muito obrigado, a Larissa, que é a apresentação que ficou... A Larissa Parado Maia, ela vai apresentar no My Friends Mass. Então, no dia 1º de dezembro. Agora a gente está pronto para o encerramento. Infelizmente, chega o dia do encerramento, não é? Aí eu queria chamar a Ju para o encerramento antes. Acabei de... Então, vamos encerrar e a Ju falar alguma coisa, depois eu queria fechar. Na verdade, é agradecer a presença de todos que vieram, que se deslocaram de muito longe para estar aqui conosco em Belém, na UFPA. Não tenho palavras para expressar a minha gratidão e minha alegria de receber vocês online também, a galera que está, todo mundo aí, né? A gente estamos aqui no presencial, mas também estamos no online para muitas pessoas. A gente teve bastante acesso durante esses quase 200 pessoas, né? Acessaram a escola durante esses 2 dias e meio. Então, o meu agradecimento vai a todos vocês pela audiência, pela presença, e também meus agradecimentos vão... Aí eu não vou falar nem colegas, eu vou falar amigos, porque quem tem amigos tem tudo. Então, foram os amigos, uma reunião de amigos que conseguiu fazer com que essa escola acontecesse em Belém do Pará. Então, meu muito obrigada, Giuseppe, Grazi, Tiago, Magno, Gilberto, Solange,
comissão organizadora local, Carmen Laura, muito obrigada. Muito obrigada às empresas, a Mari, o Lugão, que esteve aqui. Muito obrigada, né? Já agradeci bastante a minha instituição, os representantes que estiveram aqui no primeiro dia, o professor Ricardo, o professor Evonildo, o professor Luiz Adriano, e agradecer também toda a galera que estava por trás também, a galera do Coffee Break, a Bardaria Atena, que esteve com a gente esses dias aí, servindo um coffee break maravilhoso. Oi? Sim. Não, eu falei, a galera da Waters, da Analytics e da Waters, falei. Então, estou falando, o merchan de novo. Galera da Analytics, galera da Waters que esteve com a gente daí durante esses dias. E agradecer também a galera da Golgan Comunicação que esteve aqui com a gente. Muito obrigada, Paulinho, muito obrigada, Jane, muito obrigada, Júnior e André. Eles que tornaram possível fazer com que o comitê de divulgação, claro, todo mundo que está envolvido, a Verônica, as meninas lá, a Patrícia, enfim, o meu agradecimento vai a todo mundo e eu espero que tenham gostado do formato. Já estou mandando aqui no grupo do WhatsApp um formulário com sugestões para a próxima edição. Então, galera, por favor, nos ajudem, nos deem esse feedback para que nas próximas edições a gente possa melhorar ainda mais essa escola. Então, é com muita tristeza, quase muita. Antes de terminar, queria chamar a Carmen aqui, Carmen. Então, a gente queria agradecer você. Que fez assim milagre para organizar essa escola assim junto aqui, foi excelente. Graças a você a gente teve esse sucesso. Imagina. Não tenho que agradecer, não. Eu não vou também falar muito, porque já estou com o olho vermelho aqui, então... É o seguinte, gente, então, muito obrigada novamente. A escola está encerrada, então espero vê-los na próxima. Para os que já estão embarcando, bom retorno, boa viagem, vão com Deus, que Deus abençoe. E para os que fiquem, vamos aproveitar, vamos passear um pouquinho, né, gente? Um beijo, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Congresso, ano que vem, 2024, sexto encontro da BR Prot, será em São Paulo, e aí vamos deixar aí só para os tipo ansiosos, um suspensezinho do local, mas em breve a gente já vai divulgar as maiores informações, mas segundo semestre, setembro de 2024, São Paulo, a gente se encontra no sexto encontro da Sociedade Brasileira de Proteômica. Beijão, gente.